Boa noite a todos. Hoje teremos a palestra com Paulo César Matias. Sejam todos muito bem-vindos. A palestra de hoje é o capítulo 8 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Nós vamos estar falando hoje, bem-aventurados puros de coração, tá? Somos misericordiosos. E a gente, para começarmos a falar sobre esse assunto, nós vamos começar a falar na passagem que Jesus fala das criancinhas, né? Que aí elas estavam se aproximando e os discípulos não quiseram que elas se aproximassem. Aí ele falou, não, deixa que venham as minhas criancinhas. Por quê? Ele queria mostrar para nós que as crianças, né, são um exemplo para nós como ingenuidade, crianças que têm essa condição de compreender e não guardar nada. E vamos falar um pouquinho de nós. Quando nós reencarnamos, nós não lembramos de nada, mas trazemos toda aquela nova existência, nova vida, nova experiência, e naquele momento os ensinamentos que são passados para nós são gravados mais facilmente. Por isso que Jesus fala, né, que nós precisamos compreender melhor. E aí eu pergunto, como nós podemos ser puros de coração? Como nós podemos compreender essa pureza, se nós ainda somos tão imperfeitos? Na realidade, como espíritos que somos ainda em aprendizado, Deus olha para nós dentro da condição de cada um. Ou seja, para aqueles espíritos que estão ainda no começo, ainda aprendendo, ainda traz muita ignorância, fazem muitas maldades, que ainda atuam, vão pela porta larga, né? Que vão pelos prazeres do corpo, pelas coisas do mundo, eles ainda são muito materialistas. São espíritos que estão tendo as primeiras encarnações, estão despertando ainda a consciência como ser espiritual. Tem aqueles como nós que já tomamos uma consciência, né? E estamos buscando a nossa melhora. E tem aqueles que já conseguiram essa melhora e que conseguem compreender melhor. Na realidade, o que nós temos que compreender é o que nós pensamos e o que nós fazemos, como nós realizamos as coisas aqui nesta terra. Então vamos colocar assim, para os espíritos que já trazem uma certa experiência, eles aprendem mais rapidamente. Para outros, demora um pouco mais, mas não menosprezando, porque todos somos iguais, todos fomos criados por Deus e todos estamos aprendendo. Aí eu vou falar do pecado que Jesus fala, né, no sentido daquela pessoa que faz algo de errado e que muitas vezes não compreendem isso. Observando dessa maneira, nós vamos entender o seguinte, que todo pensamento, todos os nossos pensamentos, eles geram imagens. Então, eu vou começar a falar um pouquinho dos pensamentos, tá? Porque Jesus fala do adultério, mas ele fala no sentido do pensamento, né? Que a pessoa pensa e aí já errou, já pecou, já fez alguma coisa de mal. Vamos tentar entender um pouquinho sobre isso. Na realidade, todos nós estamos aprendendo a compreender melhor a nós mesmos e a tudo que nós estamos vivenciando aqui na Terra. Nossos pensamentos, eles brotam todos os momentos, em todas as circunstâncias. Como que nós agimos? Nós recebemos as informações, aprendemos aquela informação, criamos uma imagem. Por exemplo, eu vou falar para vocês, imaginem uma flor. Se eu falar simplesmente imagine uma flor, cada um vai imaginar a flor que quiser. Mas eu vou dizer que é uma rosa. Aí vocês já começaram a observar que é uma rosa. Mas eu vou dar mais detalhes. É uma rosa vermelha.
Mais um detalhe, ela está dentro de um vaso, em cima de uma mesa. Quer dizer, vocês foram, segundo o que eu fui dizendo, imaginando e criando todo esse pensamento. Assim também são os pensamentos que nós criamos no nosso dia a dia, através das coisas que nós observamos e vemos. Mas além disso, o que acontece no pensamento? Nós também damos, além da forma, que é aquilo que eu acabei de falar agora, nós também colocamos sentimentos nesse pensamento. Como assim, Paulo? Quando alguém fala algo para você contando que aconteceu um fato triste na vida dela. Olha, eu passei por esse momento, eu sofri muito e agora eu preciso compreender que eu quero uma saída, eu quero uma melhora. Aí a pessoa, ela se envolve com aquele pensamento da outra pessoa e muitas vezes ela se entristece juntamente com ela. Entendendo dessa maneira, nós vamos começar a compreender que para que eu possa ter essa pureza de coração, eu preciso compreender o que eu estou pensando, como eu estou pensando e como eu estou agindo através desse pensamento. Ora, é interessante a gente começar a observar mais o que nós pensamos. Então, ao levantarmos, nós ainda temos o hábito de levantarmos e querer fazer as coisas normalmente, tá? E nós focamos somente nos objetivos daquilo que nós queremos realizar. Nosso trabalho, nosso serviço, cuidar da casa, ou seja o que for. Passamos o dia preocupados em resolver algumas questões, terminamos o dia também preocupados porque temos que realizar para o dia seguinte e nosso pensamento vai levando-se conforme aquilo que nós estamos aprendendo. Só que tem o seguinte, muitos de nós passam o dia inteiro ouvindo algumas questões e colocando elas como uma verdade dentro de si. E aí nós julgamos se é boa ou não é. Então você ouve notícias, você ouve comentários, você ouve pessoas falando de outras pessoas e você vai, dentro disso, tentando entender as coisas que estão à sua volta. E você vai recebendo cada vez mais informações e essas informações você vai, conforme aquilo que você está recebendo, se envolvendo ou não naquilo que está sendo dito. Então parece que ainda nós precisamos compreender como lidar com isso, como lidar com nossos pensamentos para sabermos o que nós estamos gerando na nossa vida. Pergunto a vocês, quando vocês estão no dia a dia, o que vocês pensam? Vocês se lembram o que vocês almoçaram há 4 dias atrás? Não, difícil, né? Mas se fosse um fato que tivesse ocorrido, onde alguém se machucou, onde houve algum problema, isso você guardaria? Então, a emoção faz com que nós recordemos mais facilmente aquele fato que nos tocou mais. Então, todo aquele pensamento que aconteceu fica mais registrado. Tudo aquilo que não é importante, nós jogamos de lado. Não damos aquele guardar esse pensamento porque não tem importância. Só guardamos o que nos interessa, aquilo que a gente acha interessante e quer colocar dentro de nós. Só que o que acontece? Se nós temos informações, muitas informações que não são boas, o que vai acontecer? Nós vamos começar a guardar essas informações. Através de guardar essas informações que estamos recebendo, que não são adequadas, muitas vezes nós tomamos ela como uma verdade. E aí, porque todo mundo faz e erra, a gente também vai fazer e vai errar. Porque todo mundo acha normal, a gente também vai achar que é normal. Até o fato em que isto que acontece conosco, a gente não aceita porque não foi bom. Aí a gente pergunta, nossa, isso não foi legal. Isso não me fez bem, então eu não quero isso. Aí você muda. Então vamos colocar dessa ideia. Quando eu começo a pensar algo,
eu começo a idealizar um mundo na minha mente, eu começo a dizer, isso é certo, isso é errado, isso eu gosto, isso eu não gosto. Eu vou idealizando aquilo, fazendo com que o meu entendimento da vida é aquilo que eu agora estou aprendendo. Então, cada um de nós tem uma experiência diferente, mesmo morando na mesma residência. Cada um vai ter um aspecto diferente e gosto diferente dentro daquilo que busca. E aí o que acontece? Nós criamos essas sensações e aí também, a partir desse momento, aquilo que nós temos e acreditamos, nós começamos a idealizar, a fazer isso. Ou seja, começamos a agir dessa maneira. A pessoa começa a ver muitas coisas tristes na televisão. Ou ela se revolta com algumas coisas que ela assiste. E isso gera para ela, tá, um sentimento que ela não gosta. Toda vez que ela observar aquilo que ela olhou, ela vai dizer, isso é horrível, isso é terrível, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Por quê? Porque ela idealizou aquilo que não é bom e segundo o que ela viu. Ora, será que não é bom ou é? Muitas informações que nos chegam, nós precisamos traduzir isso na experiência, vivência. Então não adianta somente eu tomar uma consciência e dizer aqui, por exemplo, olha, eu sou uma pessoa muito boa, eu não faço mal para ninguém, eu não brigo com ninguém, tá? Eu não xingo ninguém. Nossa, você é 100%. Sim, sou 100%. Aí você está naquele tumulto, se está acontecendo alguma coisa no trânsito ou em algum lugar e alguém te pisa no pé, ou alguém te dá um empurrão, aí você vira e xinga. Mas peraí, você não disse que era calmo, sereno, tranquilo, e de repente você explode? Uma coisa é aquilo que eu estou querendo, achando que sou. Outra coisa é aquilo que realmente eu sinto. Então, essa pureza de coração é aquilo que eu sinto, e não aquilo que eu falo, simplesmente. Porque eu posso falar 1000 coisas bonitas, né? Inventar coisas, acreditar que eu sou uma pessoa honesta, que não roubo, que não engano, que não faço isso, mas no fundo eu posso estar fazendo as coisas erradas. Esse entendimento é que vai fazer com que eu comece a buscar melhor entender a mim mesmo. Como que eu faço para começar a entender a mim mesmo? Se tudo que eu vejo, que eu ouço, e muitas vezes eu não compreendo, eu tomo como uma verdade, outras vezes não. Como que entendo isso? Eu simplesmente comece a observar. Como assim? Você observa o seu pensamento. Observar o meu pensamento. Vocês já se viram falando com vocês mesmos? Sabe quando você começa a ter aquele diálogo com você? Aconteceu certas coisas e você começa a pensar. Puxa vida, será que a pessoa fazia isso? Você pergunta para você e você mesmo responde para você. Você faz aquele diálogo com você. Isso são formas de pensamentos que nós criamos, tá? Nós criamos isso, uma forma de pensamento, pelo que nós aprendemos, vimos e ouvimos. E aí tiramos conclusões em cima daquilo que estamos observando. Como assim? A pessoa me falou tal assunto daquela pessoa, que ela é assim, que ela faz isso, faz aquilo. Olha, ela não é uma boa pessoa. Ótimo. Você fez uma ideia dela segundo aquilo que foi dito para você. Falaram para você. Disseram para você que a pessoa era daquela maneira. Você criou o quê? Uma imagem da pessoa. Você tirou uma conclusão segundo o que você ouviu, segundo o que falaram para você. Mas será que é uma realidade? Será que a pessoa é exatamente aquilo? Vamos observar, se fôssemos conosco. Alguém chega, né, falar de você. Aí você entra na casa da pessoa e naquele dia você não passou um dia bom. Você passou um dia nervoso, um dia agitado, um dia que não estava legal.
Ao mesmo tempo que as pessoas tentam conversar com você, você é meio estúpido, meio ignorante, no sentido, não estou a fim de falar. Mas é a primeira vez que você está fazendo visita àquela casa. Aí o que acontece? Você vai embora e as pessoas da casa vão dizer, puxa, você viu como que ele é? Ele é uma pessoa chata. Nossa, não gostava de ficar falando, ficar quieto, tudo. Ele era chato. Ele estava chato. Ele estava passando por um momento que não era bom. Mas o julgamento nosso foi segundo aquilo que nós observamos e vimos. Nesse caso, aí também podemos nos enganar. Então nós podemos nos enganar quando alguém fala de uma outra pessoa, falando que ela é assim, 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 assado, e às vezes não é segundo o julgamento que ela está fazendo. Eu posso julgar a pessoa também pelo fato de que ela, naquele momento, estava daquela forma, agia daquele jeito, fazia daquele modo difícil de se conversar. Ótimo. Você fez também um julgamento. Daí está. O que eu não consegui perceber? Eu não consegui perceber, na realidade, um sentimento mais profundo daquela pessoa. Por quê? Eu estou simplesmente observando e vendo aquilo que eu estou aceitando como uma verdade e que na realidade muitas vezes não é. Para mim poder compreender melhor, eu preciso separar essas coisas, eu e o outro. Aí a pessoa vem. Se eu estiver ciente de mim mesmo, sem misturar aquilo que os meus sentimentos com a da pessoa, eu consigo perceber que a pessoa, naquele momento que ela me visitou, ela estava nervosa, ela estava passando por um problema, ela não estava em condição de ficar dando risada. Isso eu não percebi porque eu só pensava no que eu via e não percebia a energia que o outro me passava. Eu misturei tudo o pensamento de a pessoa age assim, ela é assim, porque ela faz isso, ela é aquela. Gente, eu fiz um pensamento da pessoa errado. Agora, se eu consigo observar melhor, sem me misturar com ela, eu consigo sentir ela. Eu consigo perceber que ela está agitada, que ela está passada, ela está com problema. E aí eu vou saber como conversar com ela. Eu vou começar a sentir. Ora, então nós somos muito ligados para as coisas exteriores. E precisamos voltar para dentro de nós. Como voltar para dentro de nós? Como eu buscar entender a mim mesmo? Eu preciso, então, trabalhar com isso. Primeiro, pare um instante no seu dia a dia. Pare uns 5 minutos e tenta relaxar os seus pensamentos, a sua mente. Difícil? Eu te desse 5 minutos para você ficar quieto, sem pensar, só prestando atenção na sua respiração. O que aconteceria? A mente agitada, ela foge, ela não consegue ficar prestando atenção na respiração, porque ela está habituada a receber informações, receber sempre de fora e sempre estar com aqueles pensamentos vindo e indo embora. É a mesma coisa que você no dia a dia, você está caminhando, você olha uma pessoa passando na rua, aí você observa a forma dela estar andando, ou a roupa que ela está andando, e ali você vê, já começa a pensar, será que ela é assim? Será que ela bebeu? Será que ela não tem onde ficar? Você já vai tirando conclusões através dos pensamentos que você está achando. A partir dali você tem um outro pensamento. Eu me lembrei de uma pessoa que também era desse jeito. E ela caminhava dessa mesma maneira. E ela teve um problema muito forte, chegou até a morrer. Aí eu fui no enterro dela lá e eu conheci um amigo meu ficamos muito amigos. E esse meu amigo me deu uma força no outro dia que eu precisei de um dinheiro emprestado. Ele me prestou. Aí eu fui ao banco, mas no banco eu estava com dívida, né? E aí o banco
fez com que essa dívida rolasse um pouco mais tempo, e eu agora compreendo que eu não precisava fazer aquilo lá, porque tinha o meu irmão que poderia ter me ajudado sem precisar pegar empréstimo no banco para ficar devendo. E aí eu peguei e falei com o meu irmão, mas o meu irmão não estava bem naquele dia porque ele saiu de casa e foi encontrar a tia dele. E a minha tia também. Gente, o que eu estou falando aqui é os nossos pensamentos que vai girando. Olha só, eu falei uma coisa e lá no começo eu nem lembro mais o que era. Dá para entender? Nós pensamos uma coisa, ligamos com outra coisa, e ligamos com outra coisa, e assim vai. Pum, 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 pum. E aí quando a gente percebe, nossa, eu estou pensando em outro assunto que não tem nada a ver no início do que eu estava pensando. A educação do nosso pensamento é importante para que a gente possa discipliná-lo. Nesse, a gente consegue entender como eu estou recebendo as informações e como eu estou digerindo essas informações. Porque a cada etapa que eu passei, eu tive uma sensação diferente. Quando eu peguei um empréstimo, fiquei aquela sensação. Quando eu falei de doença da tia, fiquei uma outra sensação. Quer dizer, eu fui me envolvendo com aquilo que eu estava falando. À medida que eu falava, eu me envolvia com esses pensamentos. Assim também, nós, no nosso dia a dia, com os nossos irmãos, outros. Onde a gente também, muitas vezes, vai sentindo, achando que é aquilo e tirando conclusões. E aí eu pergunto, como que fazer para a gente começar a parar? Pare. Comece a voltar para dentro de si. Comece a se estudar. Por que você não se percebe a você mesmo? Quem eu sou? Como eu sou? Como eu faço? Como eu penso? Como eu acho? Como eu transmito as coisas que eu falo? Ora, se eu sou uma pessoa que passei por uma experiência difícil, dolorida, sofrida, ali eu aprendi. Eu não falei das emoções quando você passa uma semana, dentro da semana, aconteceu um fato onde foi marcante para você. Ótimo. Ali você registrou aquilo. Aquilo que você registrou, você vai estar sempre trazendo à tona. Se acontecer a mesma coisa novamente, você vai fazer com que aquele fato traga novamente a lembrança e você vai agir de maneira diferente, porque você já passou por aquilo. Ora, quer dizer que se eu passo por uma experiência, seja ela uma experiência dolorida, marcante, eu vou aprender que, olha, eu vou saber que aquilo lá não foi legal, a forma que eu agi, a forma que eu tratei, aquilo me fez mal, eu não quero para o meu semelhante aquilo outro. Nossos sentimentos começam então a mudar. Quer dizer, pureza de coração está ligada nos sentimentos que eu estou brotando dentro de mim. Eu preciso entender como esses sentimentos reagem. Porque aí eu vou entender um pouquinho mais a mim mesmo, como eu penso referente ao outro. Ah, mas o outro, ele é chato, ele briga, ele bebe, ele faz isso, ele faz aquilo. Tudo bem. É ele. É o estado que ele está vivendo agora, o momento dele. Agora, se isso está te trazendo um mal, é porque esse mal não é dele, é seu, por não compreender. Bom, quer dizer que a pessoa bebe, fuma, se droga, ou sei o que faça, e eu passo mal, é o meu pensamento referente a ele que está gerando em mim uma coisa que não é boa. Então, peraí. Eu tenho que compreender esse sentimento que eu estou brotando dentro de mim. Eu tenho que começar a entender e separar o outro de mim. Eu não tenho que ficar querendo que o outro seja dessa maneira. Eu posso ajudar. Eu posso ir até ele, dar uma força.
Ah, mas se ele virar e falar umas coisas, sabe, xingar, falar umas coisas que não são legal. Aí está. Como você vai se comportar? Como você vai sentir? Você vai ficar chateado? Vai ficar triste? Você foi lá para ajudar e a pessoa pega e fala umas coisas, sabe, ásperas, ruins para você. Aí você se comove, você fala assim, ah, puxa vida, eu queria tanto ajudar essa pessoa, ela me tratou assim, me fez mal. Poxa vida. Ela, sabe, eu não quero nem mais saber dela. Ela merece passar pelo que está passando. Não vou ter pena, não vou ter dó dela, não. Eu fui ajudá-la e ela me faz isso? Espera um pouquinho. Qual o sentimento que você gerou agora em você? Revolta, ódio, raiva? Você estava esperando, na expectativa do outro melhorar? Ou porque você queria ajudar e você queria uma resposta dele? Então, esse sentimento é seu. Poderia ser um sentimento diferente. De repente você fosse lá, a pessoa te maltratasse, falasse algumas palavras ásperas, xingasse, fizesse o que fosse, e você ficaria tranquilo. Como assim? Não, eu não vou deixar me envolver com isso. Eu não vou deixar que isso me magoe ou que me faça mal. Porque é dele. É um sentimento dele, é aquilo que ele está passando. Eu tenho que compreender o que ele está passando por aquele processo. E aí eu consigo separar eu e ele. Esse sentimento eu tenho que buscar dentro de mim. Esse sentimento de entender o meu próximo, entender aquilo que ele faz, aquilo que ele passa, amando, do jeito que ele é. Aí sim, eu começo a mudar os meus sentimentos interiores. Então, comecemos pelo nosso pensamento. Comece a observar no seu dia a dia. Faça experiência para aprender. Faça coisas para você se conhecer. Como assim, Paulo? Coisas para se conhecer. Experimente falar um bom dia para uma pessoa que não responde bom dia e tenta sentir a resposta, mesmo que for mau dia para você, porque para mim não está sendo bom dia. Tenta sentir em você o sentimento que vai brotar dentro de você. Faça uma experiência de dar uma flor para uma pessoa só para ver o que ela sente e como você sente. E não precisa ir muito longe. As experiências, elas acontecem naturalmente no seu dia a dia. Quando você vai, por exemplo, num trânsito, alguém fecha o seu carro, como que você se sente? Raiva, revolta, ódio, chatice, tem que chegar no emprego, tem que chegar aquela coisa que está sendo maior do que o fato está acontecendo. Tem várias formas de nós buscarmos aprendermos um com o outro, a se conhecermos. Não a julgarmos porque o trânsito está ruim, porque São Paulo é muito complicado, porque fulano quer ser mais apressado que o outro e vai cortando a frente, vai fechando, vai fazer... Olha como eu estou exteriorizado. Eu estou vendo somente as coisas lá fora. Eu estou vendo somente as coisas que os outros falam. Então, eu começo a dizer, o trânsito é ruim, a pessoa é ruim, a pessoa está fazendo isso, as coisas não estão andando do jeito que eu quero. Eu coloco em evidência aquilo que eu acho que é correto e eu quero que seja. E que muitas vezes não é da forma que eu gostaria que fosse. E aí eu passo esses momentos nervoso, chateado, triste, com raiva. E isso gera o que dentro de mim? Sensações, sentimentos, que vão fazendo com que eu, ao estar com outras pessoas, exploda. Também solte isso em cima das outras pessoas, porque eu acumulei aquilo dentro de mim. E eu preciso entender como trabalhar com isso. Eu tenho que ter paz, tranquilidade, confiança, entendimento. Eu lembro uma vez que eu estava apressado, eu trabalho com serviços gráficos, eu peguei uns cartões de visita para entregar para a pessoa, aí eu coloquei, desci, ia pegar um ônibus, desci, o ônibus passou. Nossa, eu fiquei muito chateado. Sentei, falei, agora tem que esperar mais meia hora o ônibus, porque vai vir.
Aí eu peguei, já que estava parado mesmo, peguei o cartão da pessoa, abri. Quando eu olho, o cartão que eu peguei, o cartão era de outro cliente, não era da mesma pessoa. Aí eu falei, graças a Deus que eu perdi o ônibus. Olha só, é um sentimento, né, que a gente muitas vezes lida e a gente não compreende as coisas que acontecem. É lógico que cada fato que acontece conosco, a gente tem que entender por quê. Às vezes alguma coisa está nos direcionando para uma certa direção e você quer ir por outra. Aquilo lá seria um aprendizado para você, mas você não. Você quer forçar a barra porque você quer que seja daquela maneira. Aí você dá uma cabeçada, você erra, você faz algo que não dá certo. Aí você se arrepende, aí você fala assim, puxa vida, antes tivesse ido por aquele caminho. Então a questão está em entender que nós somos todos aprendizes, todos nós estamos aqui buscando compreender ao outro e a nós mesmos. E eu preciso entender isso. Se eu não me conheço, se eu não entendo, fica difícil lidar com alguém. Como assim? Ora, se eu sou uma pessoa muito orgulhosa, egoísta, fechada em mim mesmo, como que eu vou conseguir sentir o próximo? Não consigo. Eu crio uma barreira em mim, na minha volta. Porque todo aquele que vem até mim, eu não aceito aquilo que ele está dizendo. Eu não aceito aquilo que ele quer colocar para mim. Porque eu só aceito aquilo que eu vejo, aquilo que eu quero. Meus sentimentos são ainda muito duros. Eu não tenho amor, não tenho compreensão pelo outro. Até busco tentar entender isso. Aí diz, você tem que amar, você tem que ser paciente, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Falar, às vezes é fácil, e fazer é mais difícil. Porque para a pessoa ser paciente, muitas vezes ela tem que ficar num local onde ela tenha pressa e muitas vezes ela ali tem que lidar com os seus pensamentos. Por quê? Olha, como eu vou chegar em casa? Vai demorar isso aqui, eu preciso resolver isso, resolver aquilo. Enquanto ela estiver alimentando isso no seu pensamento, ela não vai compreender a paciência. O que eu poderia fazer naquele instante em que, aquele tempo, eu não tenho como, eu vou ter que aguardar? O que eu faço? Vocês já se viram esperando alguma coisa? Numa fila, ou esperando ser atendido? O que vocês pensam naquele momento? Está demorando? Que hora que vai começar? O que você pensa? Eu estou pensando lá em casa, nos meus afazeres, que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Qual o pensamento? O que você poderia fazer naquele momento? Porque todo aquele pensamento que você fica buscando, ansiedade, porque tem que realizar, fazer e tudo mais, sabe, esse pensamento vai te gerar uma energia não muito boa. Eu poderia aproveitar aquele tempo, fazer uma leitura. Você anda com celular? Tem internet? Não vai ficar lá no bate-papo, não. Procura alguma coisa que te faça trazer uma paz. Às vezes a pessoa fica lá no jogo, mas ela não quer parar para poder pensar. Espera aí, Paulo, o que você está falando? Vamos tentar entender um pouquinho. Quando eu fujo com os meus pensamentos para que eu não veja os meus sentimentos, eu estou adiando aquilo que eu poderia aprender. Como assim? Se eu fico no joguinho ali, passando o tempo, eu estou falando o quê? Estou passando o tempo. Só que esse passatempo não está me fazendo crescer, nem aprender. Eu estou só lá brincando. E aí eu sinto sempre um vazio dentro de mim, como se faltasse algo. Por quê? Porque o meu pensamento está lá, aí eu parei, fiquei quieto, eu quero alguma coisa. Eu quero ouvir música, eu quero jogar, eu quero conversar, eu quero fazer alguma coisa, uma atividade. Porque sua mente está agitada, já está acostumado, sabe? Aquela agitação do dia a dia, todo momento. Você, todo momento, vai estar fazendo isso. Aí você tem que buscar trabalhar com isso. Ter calma, paciência. É difícil. Por que é difícil? Quem daqui gosta de ficar estudando o dia inteiro?
cansa. Por que cansa? Porque nós não temos, vamos dizer, o treinamento, dizer que nós não temos a habilidade de ficarmos concentrando, meditando, pensando em um assunto. Quando você vai trabalhar, por isso que o trabalho dignifica o homem. Por que trabalho dignifica o homem? Porque quando você vai trabalhar, você tem que estar centrado no seu serviço. Você tem que estar prestando atenção para fazer a coisa correta. E você tem um incentivo, porque você vai receber para fazer aquilo. Então você fala assim, eu vou fazer a coisa certa, porque eu vou trabalhar certinho, porque se eu fizer errado, eu vou descontar no meu salário, eu vou perder e tudo mais. E você, então, o trabalho ajuda na sua concentração. Ajudando na sua concentração, está te ajudando a você trabalhar com a sua mente, saber lidar com ela. Se você está com a mente divagando, nossa, né? Mente aberta, né? Oficina do diabo, que aparece um monte de coisas que não são legais. Muitas coisas que ficam divagando para cá, divagando para lá, e aí? Então, a concentração me ajuda a poder direcionar os meus pensamentos, a entender o que eu tenho que pensar nisso, fazer isso. Tá? Aí eu pergunto, mas nesse caso, Paulo, você falou que eu estou no trabalho, eu tenho que prestar atenção porque eu vou receber. Então, eu estou lá porque eu tenho que trabalhar certinho, que tenho meu salário e tudo mais. Ah, mas quando eu estou em casa, eu estou sossegado, eu estou sem fazer nada, eu não vou ganhar nada. Não vai ganhar nada? Não, eu vou ficar lá curtindo, vendo algumas notícias, vou ficar jogando, eu vou ficar brincando, conversando, já passando o tempo. Espera aí. O que você está perdendo falando dessa forma? Passando o tempo. Ora, você está perdendo a oportunidade desta encarnação. Você está perdendo a oportunidade de aprender a lidar com você. A entender que você pode estudar muito você nas coisas que você faz. Como assim? Eu posso aproveitar aquele tempo em que eu estou parado para poder refletir um pouquinho nas minhas atitudes. Bom, pensar um pouco. O que eu fiz? Como eu fiz quando eu estava com aquela pessoa? Qual o meu pensamento quando eu estava com aquela pessoa? Pensei coisas erradas, julguei ela. Eu estou estudando. Eu estou vendo o que eu penso e não estou fugindo de mim. Olha que interessante. Quando eu deixo o tempo passar, vou lá brincar, deixa as coisas acontecer, eu não estou parando para meditar e pensar nas minhas atitudes. Como que eu agi com aquela pessoa quando eu estava conversando com ela? Eu fui arrogante, eu fui indisciplinado, eu fui uma pessoa boa, eu soube falar. Como que eu falei? Quais os sensações, sentimentos que eu senti naquele momento? Vocês já fizeram isso? Será que vocês já pararam para pensar nas coisas que você faz? Como você faz? E o que você sente quando você faz? Porque quando nós começamos a trabalhar com isso, eu começo a ser dono de mim mesmo. Ou seja, se uma pessoa vem para mim com palavras, coisas, dizendo isso e aquilo, eu não vou me deixar envolver por aquilo que ele está falando. Mesmo que ele tenha razão, ou não tenha razão, que ele possa pensar, eu vou escutar, vou entender, mas não vou me deixar envolver. Como assim? Eu não vou, por exemplo, se ele está falando que alguém, por exemplo, brigou com fulano que é parente, amigo meu, que aí eu gosto muito daquela pessoa, e porque eu gosto muito daquela pessoa, eu já começo a ficar com raiva, já crio um sentimento por causa... Não. Eu vou entender o sentimento que estou gerando em mim. Por que estou ficando com raiva dessa pessoa? Porque ela falou isso, porque ela disse aquilo. Qual o sentimento que está gerando, que está fazendo com que o meu coração fique turvo, pesado? Não fique bom. Esses pensamentos. É importante entendermos. Entender como nós agimos, como nós fazemos e o que nós fazemos. Então busque no seu dia a dia
trabalhar isso. Trabalhar os sentimentos do coração. Trabalhar esses sentimentos que você muitas vezes não se apercebe. Porque quem a gente ama está muito ligado a nós. Porque é aquela que nós conhecemos, sentimos. Se perdemos, então, sentimos falta, nos faz chorar, dá aquele sentimento. Agora, e aquela outra pessoa que não tem uma família? Que não tem alguém que possa amá-la? Imagina se fosse você aquela pessoa. Aí a gente coloca aquela ideia de Jesus, né? Se colocar no lugar do próximo. Quantas vezes você já não passou situações difíceis? Se sentiu sozinha, que você gostaria de ser amparado? E a pessoa passa pela outra e nem olha. Está chorando, está quieta, está... Não quero nem saber. Nossa, isso fecha, gente. Fecha o coração. Não fica difícil a gente aprender a amar. Fica difícil a gente ser misericordioso com o outro. Porque a gente se fecha de uma tal maneira que a gente não olha e nem sente os sentimentos do outro. Mas o outro está ali, é bebum, é drogado. O que levou ele a ficar assim? Porque ele não queria. Talvez se tivesse uma família, uma educação, tivesse alguém que orientasse, ele não estaria lá. Se tivesse alguém que pudesse auxiliá-lo, ele não estaria naquela condição. E se fosse você no lugar dele? Como que você se sentiria? Sabendo que as pessoas passam por você, olham para você e menosprezam. Qual o sentimento que ainda falta dentro de nós? Que é esse sentimento de amor. Que precisamos ainda ter um pelo outro. Porque nós fechamos nosso coração, fechamos nossos pensamentos somente em nós. Mudemos isso, gente. Busquemos compreender melhor um ao outro. Não importa do jeito que ele seja. Ele também é um ser humano como nós. Todos nós temos vícios, defeitos, problemas, todos temos. Cada um com o seu problema. Aí, se nós nos unirmos, como muitas vezes acontece, as pessoas falam assim, vamos fazer uma cesta básica para as pessoas que necessitam, fazer marmitex de rua. Você viu a confraternização que existe. Todo mundo trabalhando em prol do seu semelhante. Surge um sentimento diferente, um sentimento de gratidão, um sentimento de compaixão, um sentimento diferente que vai brotando dentro do nosso coração. Esse sentimento é isso que nós precisamos fazer crescer. É isso que Jesus nos fala, de sermos misericordiosos, de podermos auxiliarmos uns aos outros. Imaginemos se todo mundo trabalhasse dessa maneira, o mundo seria completamente diferente. Todos seríamos, pelo menos, um pouco mais felizes, porque saberíamos que tem alguém que estaria olhando por nós, que teria alguém que poderia dar um prato de comida para aquele que está passando fome. E assim, nós precisamos estar compreendendo. Primeiramente, ame-se e ame também ao seu próximo. Compreenda-se, estude, entenda, largue esse egoísmo, esse orgulho, busque esse amor que está dentro de você, porque ele vai se transformar. Ele vai mudar, ele vai fazer com que você compreenda que existe algo muito maior do que somente as coisas materiais. Existe. E depois que se você deixar o seu corpo físico for para o plano espiritual, aí você vai entender que a verdadeira felicidade ainda não é desse mundo, mas sim aquela que nos espera na eternidade. Que Deus nosso Pai nos ilumine, nos auxilie, nos ajude a compreender melhor a nossa existência e tudo aquilo que nós ainda precisamos aprender. Que Deus nos abençoe a todos, tá? Fiquem na paz de Jesus. E obrigado. Obrigada. Assim seja. Boa noite. Vou te convidar para tomar um Obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam. Muita paz e muita luz no coração de vocês. Boa noite. Até quarta com a palestra com o Camilo.